Se você já ouviu aí pela internet que a diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais é que as ordinárias te dão direito a voto dentro das empresas e as preferenciais te dão preferência no recebimento de dividendos, eu vou te provar nesse vídeo que isso tudo é uma mentira. A diferença entre esses dois tipos de ações não é exatamente essa e nesse vídeo eu vou te contar toda a verdade, mesmo que você tenha caído de paraquedas e sequer sabia que existem dois tipos diferentes de ações. Eu vou te explicar tudo em detalhes aqui nesse vídeo e também vou te apresentar o argumento definitivo sobre qual tipo de ação, ordinária ou preferencial, é a melhor para o buy and hold, é a melhor para o investidor de longo prazo. Só que antes disso, se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, eu já queria te pedir logo de cara aqui para deixar um like nesse vídeo, me ajudar aqui com o engajamento do canal e também se inscrever aí embaixo no botão vermelho para você receber as notificações dos meus próximos vídeos. A gente está quase chegando aqui na marca de 5.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo. Vamos lá para o assunto do nosso vídeo. Para a gente chegar no assunto de ações ordinárias e ações preferenciais, a gente precisa entender como as sociedades anônimas se organizam, que são o tipo de empresa listada na Bolsa de Valores. As SAs, que a gente chama, são um formato de constituição de empresas em que o capital ele é dividido em ações. As ações são pequenas partes da empresa e elas basicamente podem ser detidas por qualquer um. E a gente diz que esse qualquer um, ele se torna um sócio da empresa quando ele passa a ser possuidor de suas ações, sem que ele necessariamente tenha que conhecer os outros sócios, os outros detentores de ações. E é daí que vem o nome sociedade anônima. Os sócios não precisam se conhecer. E essas ações, elas podem ser basicamente de dois tipos. Nós temos as ações preferenciais, que a gente abrevia como ações PN, e que normalmente terminam ali o seu código com o número 4, como por exemplo ITSA4, que é o código das ações da Itaúsa. E nós temos as ações ordinárias, que são aquelas ações que a gente abrevia como ações ON e normalmente terminam com o número 3, como é o caso, por exemplo, das ações ITUB3, que são as ações ordinárias do Banco Itaú. Isso é o que a lei das sociedades anônimas determina, a lei 6404. Só que em algum dado momento surgiu um boato na internet de que a diferença entre ações ordinárias e preferenciais era que as ordinárias, elas te davam direito de voto nas assembleias das empresas e as preferenciais te davam preferência no recebimento de dividendos. Não é bem isso que está na lei 6404. O que está de fato na lei 6404, que rege todo esse universo e que eu já vou abrir para te mostrar na prática na tela do meu computador, é que a diferença entre ações ordinárias e preferenciais é que as ordinárias te dão direito de voto e as preferenciais não te dão direito de voto nas assembleias de acionistas. E aí, por causa disso, por causa de não te darem esse direito de voto, elas têm que te conceder algumas preferências para compensar esse direito retirado. E é daí que vem o nome ações preferenciais. O preferenciais não é porque você tem preferência no recebimento de dividendos, é que pelo fato de você não ter o direito de voto nas assembleias, você recebe algumas preferências para compensar, mas não necessariamente essa preferência é no recebimento de dividendos. Caso você não saiba como funciona toda essa história de direito de voto e assembleias dentro das empresas, nós temos basicamente três grandes instituições dentro das sociedades anônimas que são o tipo de empresa que está listada na Bolsa de Valores. Nós temos o Conselho de Administração, a diretoria da empresa e as assembleias constituintes. Essas instituições são organizadas de forma hierárquica, em que as assembleias constituintes são o órgão de maior poder dentro da empresa, seguidos pelo Conselho de Administração e mais embaixo a diretoria da empresa de fato. A gente tem uma dinâmica em que um vai nomeando o outro. Nas assembleias constituintes, por exemplo, que você pode frequentar se você tiver ações ordinárias de uma empresa que tem direito de voto, nós temos a reunião de todos os acionistas da empresa para votar acerca de algumas decisões importantes e para nomear os conselheiros de administração, as pessoas que vão ocupar o cargo do Conselho de Administração. E são essas pessoas do Conselho de Administração que vão nomear os diretores da empresa, os executivos de fato, que vão estar ali no dia a dia da empresa, tocando o operacional e fazendo a empresa rodar. Então os acionistas ordinários, é claro, de uma empresa, eles basicamente definem os rumos que essa empresa vai tomar nas assembleias, porque através do seu poder de voto, que é concedido através das ações ordinárias, eles conseguem nomear pessoas para o Conselho de Administração e são essas pessoas nomeadas que vão nomear os diretores, as pessoas que vão trabalhar na empresa. É claro que você sendo um acionista minoritário, tendo pouco dinheiro investido, o seu voto ali não vai valer de muita coisa na assembleia. Você não vai ter um poder de voto muito grande frente a outros acionistas maiores da empresa. Mas isso daqui é interessante para a gente entender como o voto é importante na dinâmica de uma empresa listada na Bolsa de Valores. É basicamente o poder de voto das ações ordinárias que faz a empresa ser alguma coisa ou deixar de ser alguma coisa. É lá na assembleia, através dos votos, que a gente vai definir o rumo que a empresa vai tomar. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Lei 6404, na
tela do meu computador para eu te mostrar alguns pontos interessantes e você conseguir entender na íntegra como tudo é dito na lei. Eu tô aqui com a lei aberta, a lei 6404 de 15 de dezembro de 1976, é só pesquisar aí no Google Lei 6404 que você encontra esse mesmo documento que eu estou olhando aqui, e é claro, é um documento bem extenso com vários pontos interessantes, mas o que a gente precisa tá aqui no artigo 16. Aqui no artigo 16 e mais embaixo no artigo 17, nós temos a disposição sobre as ações ordinárias e as ações preferenciais. No 16 aqui, sobre as ações ordinárias, não tem muito o que a gente vê. A gente sabe que ações ordinárias são as ações que te dão direito de voto em assembleias. Já aqui no artigo 17, que é sobre as ações preferenciais, a gente tem muita coisa interessante. A gente já entendeu que a ação preferencial é uma ação que não te dá direito de voto, mas que para existir tem que te conceder alguma preferência, alguma vantagem. E a gente tem escrito exatamente isso daqui no artigo 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir, e essa palavra aqui é muito importante. Esse podem indica uma possibilidade e não uma obrigação. Essas vantagens e preferências aqui, elas são opcionais. A empresa pode conceder ou não, é o que está escrito na lei. E nós temos duas preferências aqui. A prioridade na distribuição de dividendos, seja ele fixo ou mínimo, pode ser uma vantagem concedida para as ações preferenciais, ou prioridade no reembolso de capital, com prêmio ou sem ele. O que seria esse reembolso de capital? Se a gente tem, por exemplo, uma situação em que a empresa precisa se dissolver, ela vai, por exemplo, decretar falência. Ela se vê numa situação em que ela precisa vender todos os seus ativos para poder quitar as suas dívidas, pagar os seus credores, o banco, os debenturistas que emprestaram dinheiro para a empresa, e caso sobre algum dinheiro no final de todo esse processo, ela vai ter que distribuir primeiro para os acionistas preferenciais. Ela tem que reembolsar o capital primeiro dos acionistas preferenciais. Os acionistas ordinários só receberiam se todos os preferenciais recebessem um reembolso de capital. Só que essa preferência aqui, eu não preciso nem me aprofundar do porquê que ela não é tão útil, né? Normalmente, quando uma empresa está se dissolvendo, está decretando falência, está precisando vender os seus ativos para se fechar, ela está em um processo bem complicado. Ela normalmente não vai conseguir pagar nem os seus credores, nem quem emprestou o dinheiro para ela. Uma empresa que decreta falência, ela normalmente está muito endividada. Ela não consegue pagar todo mundo. Então, como normalmente a empresa não consegue pagar nem todos os seus credores, o banco toma calote em boa parte das vezes, é óbvio que na grande maioria dos casos não vai sobrar nada para os acionistas preferenciais. Tanto que já é comum no mercado acionário a gente interpretar que quando uma empresa decreta falência, os acionistas perdem tudo, porque não vai ter nada para reembolsar o capital. Então essa preferência aqui do reembolso de capital primeiro para os acionistas preferenciais, na minha opinião, é algo muito fraco. Não é uma vantagem, uma preferência que seja muito relevante. Mas tudo bem, é uma das preferências que podem ser concedidas. O terceiro item aqui, ele fala apenas do acúmulo das duas preferências. Se a empresa quiser, ela pode conceder as duas vantagens aqui, a prioridade na distribuição de dividendos ou a prioridade no reembolso do capital. Mas existe esse podem aqui em cima, não é obrigatório, é uma possibilidade. A empresa pode fazer basicamente o que ela quiser com essas três questões. Agora, se a gente continuar descendo aqui, a gente tem um ponto ainda mais interessante, que é esse primeiro aqui. Independentemente do direito de receber ou não o valor do reembolso de capital com prêmio ou sem ele, que é esse segundo ponto que a gente acabou de conversar, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito somente serão admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários, na Bolsa de Valores, se a elas for atribuída pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens. E aqui a gente tem três preferências ou vantagens que a empresa pode conceder às ações preferenciais. Então, basicamente, essas duas que a gente acabou de ver aqui em cima, prioridade na distribuição de dividendo e prioridade no reembolso de capital, são opcionais. A empresa pode conceder ou não. Essas três aqui embaixo que a gente vai ver agora, a empresa precisa conceder pelo menos uma delas para os acionistas preferenciais. Caso contrário, ela não vai poder emitir ações preferenciais, ela não vai poder ter ações preferenciais, somente as ordinárias. Mas o grande foco aqui está nesse pelo menos uma. A empresa só precisa conceder uma dessas três preferências, sendo a primeira delas aqui o direito de participar do dividendo a ser distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo 202, e aí tem aqui a disposição de como que vai ser calculado esse lucro líquido. Não é muito importante aqui para o nosso vídeo, o que importa é essa primeira parte, que é o direito de participar do dividendo a ser distribuído correspondente a pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, que isso daqui já é algo que as empresas normalmente fazem, sem a necessidade de ter uma lei. Então, se as empresas concedem apenas essa vantagem, apenas essa preferência, elas já estão atendendo aquilo que precisa ser atendido para terem ações preferenciais, apenas com essa vantagem, o direito de receber 25% do lucro na forma de dividendos. Isso daqui já é o que acontece na grande maioria das ações que estão listadas na Bolsa de Valores. Se a gente pega as ações do Itaú, por exemplo, eles fazem justamente isso daqui. Eles definem uma distribuição mínima de
de 25% do seu lucro líquido e distribuem a exata mesma quantidade para ações ordinárias e ações preferenciais. E isso daqui já é o suficiente para essas ações preferenciais existirem. Já é uma vantagem, uma preferência válida segundo a lei. Mas tudo bem, vamos continuar lendo aqui os outros pontos. A segunda vantagem aqui que pode ser concedida é o direito ao recebimento de dividendo por ação preferencial, pelo menos 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária. Opa, esse ponto aqui é interessante. Um dividendo maior, isso daqui pode ser concedido por algumas empresas. A gente pode ter, por exemplo, uma empresa que normalmente distribui R$ 1,06 por ação ordinária e distribui ali R$ 1,16 por ação preferencial. R$ 1,16 para R$ 1,06 tem uma diferença aqui de 10%. Então ela já está distribuindo mais dividendos para as ações preferenciais. Essa daqui seria uma vantagem talvez válida. E isso daqui é algo que inclusive o Banco Bradesco faz. O Banco Bradesco ele distribui mais dividendos para as ações preferenciais do que para as ações ordinárias. Só que, como eu sempre falo aqui no canal, se tem uma verdade que eu consigo observar no mercado de ações é que o mercado de ações não é burro. Se a gente tem, por exemplo, duas ações de uma mesma empresa, sendo que a preferencial paga mais dividendos do que a ordinária, nós vamos ter, na grande maioria dos casos, um ajuste automático feito pelo mercado. Se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, no Banco Bradesco, que é uma empresa que distribui dividendos diferentes para suas ações preferenciais e ordinárias, quando a gente olha as ações preferenciais, no momento que eu gravo esse vídeo, elas estão custando aqui cada uma R$ 23,93. E quando a gente olha para as ações preferenciais, elas são mais caras, elas estão custando aqui R$ 27,28 nesse exato momento. E você percebe aqui que a diferença é de mais ou menos 10%, justamente porque existe essa distribuição maior de 10% dos dividendos. Então o mercado faz esse ajuste. Se a ação distribui mais dividendos, ela normalmente vai ser mais cara para compensar essa maior distribuição de dividendos. Isso daqui é algo muito comum de ser observado no mercado de ações. Se a gente tem uma empresa que distribui mais dividendos para suas ações preferenciais do que para suas ações ordinárias, na grande maioria das vezes o mercado vai precificar isso de uma forma que as ações preferenciais sejam mais caras do que as ações ordinárias. Então, em tese, eu também não vejo por que essa preferência ou vantagem seria de fato uma preferência ou vantagem, seria um ponto forte, um ponto positivo para as ações preferenciais. Já que o mercado faz esse ajuste automático, tudo sai mais ou menos do 0 a 0. Mas a gente ainda tem aqui esse terceiro ponto, essa terceira possível vantagem, que é o direito das ações preferenciais de serem incluídas na oferta pública de alienação de controle nas condições previstas nesse artigo, assegurando dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias. Esse terceiro ponto aqui seria justamente o que é bem famoso, bem comentado aí pela internet, o direito de tag along. Esse direito, que quando a gente traduz para o português fica algo como direito de venda conjunta, ele funciona basicamente como uma proteção para o acionista minoritário. Caso o acionista controlador da empresa que você investe queira vender a sua participação no negócio, que seria o que a gente chama de um tipo de reestruturação societária, se a ação que você tem tiver o tag along, você também consegue vender elas nas mesmas condições desse controlador. Se o controlador acertar um preço de venda para sua ações de R$20, por exemplo, e você tiver um tag along de 100%, você conseguiria vender a 100% de R$20. Ou seja, você também venderia suas ações por R$20 caso você quisesse. Seria basicamente um direito de intromissão. Você teria que obrigar esse novo controlador a comprar suas ações também, porque você tem esse direito de venda conjunta, esse direito de tag along. Esse direito de tag along, na minha opinião, ele é importante por dois grandes motivos. O primeiro deles é que você tem uma proteção a mais caso você não goste desse novo controlador ou você acha que a empresa vai desandar quando esse atual controlador vender a sua participação, e aí você pode abandonar o barco antes que ele afunde. E uma segunda vantagem é que muitas vezes o controlador da empresa ele consegue vender as suas ações por um preço maior do que o preço de mercado. Como ele tem um grande bloco de ações que concede literalmente o controle da empresa, é bem comum que ele consiga vender esse bloco inteiro junto por um preço maior do que o de mercado. A gente tem ação no mercado custando R$20, por exemplo, pode ser que ele consiga vender por 25. E aí se você tem o tag along, você também consegue aproveitar esse upside. Você consegue vender as suas ações por um preço maior do que o que está estabelecido no mercado. Então esse direito de proteção, na minha visão, ele é algo muito importante para o acionista minoritário, para a gente que investe pouco dinheiro na bolsa de valores. E quando a gente fala de ações ordinárias, que são as ações que te dão direito de voto nas assembleias da empresa, esse direito de tag along, ele é obrigado por lei. As ações ordinárias têm que ter, por lei, um tag along de pelo menos 80%. Então você conseguiria vender as suas ações por um preço ali de 80% o preço que o controlador conseguiu
conseguiu para ele. Nas ações preferenciais, como a gente acabou de ver na Lei 6404, isso não é uma obrigação, é apenas uma possibilidade, é apenas uma das preferências, uma das vantagens que a empresa pode conceder para as ações preferenciais. Mas se ela quiser, ela não é obrigada a conceder. A gente acabou de ver isso aqui na tela do meu computador. Então essa que é a grande diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais. As ordinárias, elas te dão direito de voto nas assembleias e as preferenciais não te dão direito de voto. Só que para isso, para compensar, elas têm que te fornecer alguma preferência, que como a gente acabou de ver, normalmente não são preferências tão relevantes assim, e não necessariamente é uma preferência no recebimento de dividendos ou o recebimento de um dividendo maior do que o da ação ordinária. Essa que é a grande verdade de toda essa discussão sobre ações ordinárias e ações preferenciais. Eu te mostrei o que está escrito na lei. E aí eu acho que eu já deixei bem claro aqui nesse vídeo qual que é a minha preferência, qual tipo de ação eu prefiro para o buy and hold, para o investimento de longo prazo, mas vamos entrar nessa discussão aqui no finalzinho do nosso vídeo, só para deixar claro caso você não tenha pegado todos os sinais. Eu acredito que as ações ordinárias são um tipo de ação melhor para o investidor de longo prazo, um tipo de ação mais seguro para você carregar para o longo prazo, para você fazer o buy and hold, por causa de alguns motivos. Dentre eles que você vai ter o mesmo tipo de ação que o controlador da empresa, e isso daqui por si só já te traz uma segurança jurídica gigantesca. Você também vai ter participação nos dividendos, como a gente já viu, na grande maioria dos casos, dividendo igual ao das ações preferenciais, e quando for menor, você vai pagar menos para ter essas ações, porque o mercado faz um ajuste, então não existe nenhum tipo de vantagem de dividendos nas ações preferenciais, e você vai ter o direito de tag along, o direito de venda conjunta garantido por lei, o que por si só também já é um risco menor para você carregar para o longo prazo. As ações ordinárias, elas têm chances menores de serem prejudicadas por processo de reestruturação societária pelo simples fato de terem o tag along garantido. E esse processo de reestruturação societária não precisa ser necessariamente o controlador vendendo a sua participação na empresa. Pode ser um tipo de reestruturação societária mais simples, como uma que vem se intensificando cada vez mais aqui no Brasil, se tornando cada vez mais comum, que é a migração do segmento de listagem da empresa pro segmento de novo mercado. Quando as empresas vão abrir o seu capital na bolsa de valores, elas são obrigadas a escolher um segmento de listagem, um nível de governança corporativa. E esse segmento de novo mercado é o de mais alto nível de governança corporativa, em que todas as empresas que estão inseridas nele são proibidas de emitir ações preferenciais. Se eu não me engano, para você ter uma ideia, cerca de 90% dos IPOs que foram realizados nos últimos anos, as aberturas de capitais na bolsa de valores, foram feitas já no segmento de novo mercado. Ou seja, 90% das empresas que entraram na bolsa nos últimos anos já entraram sem sequer ter ações preferenciais. E aí, quando essas empresas que estão em outros segmentos querem fazer essa migração para o novo mercado, elas são obrigadas a extinguir as suas ações preferenciais e converter elas em ações ordinárias. E isso daqui pode prejudicar os acionistas preferenciais. Esse é um movimento que tem ficado cada vez mais comum aqui no Brasil, e em mercados mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, eles praticamente só têm ações ordinárias. As ações preferenciais praticamente não existem mais. Então esse daqui é um movimento de migração em escala global. Quando você tem as ações preferenciais, você corre o risco dessa conversão acabar te prejudicando. A gente teve um exemplo recente aqui na Bolsa de Valores brasileira, que foi com a Vale, em que, se eu não me engano, 100 ações preferenciais da empresa foram convertidas em 93 ações ordinárias. Então quem tinha as ações preferenciais saiu prejudicado aqui em 7%. A gente teve um acontecimento semelhante também com as ações da Ambev lá em 2012, que os acionistas preferenciais também saíram prejudicados. Então o risco maior de carregar esse tipo de ação para o longo prazo é inegável. Quando a gente fala em um curto prazo, eu sei que isso daqui pode parecer bobagem, pode parecer um risco muito distante de ser concretizado, mas aqui no canal a gente fala de investimento de longo prazo, a gente fala de buy and hold, de investimento para 20, 30, 40 anos. Em um horizonte de 40 anos, as probabilidades de algo assim acontecer aumentam muito, e ter as ações ordinárias nesse cenário seria bem mais seguro para o seu patrimônio. Então é por isso que eu sempre prefiro as ações ordinárias, e eu acredito que elas são a melhor escolha para o investidor de longo prazo. Eu só compro as ações preferenciais quando eu tenho muita vontade de ser sócio da empresa, mas as ordinárias não têm liquidez. Aí nesses casos, se a preferencial tiver 100% de tag along, eu posso pensar em investir. De resto, eu sempre fico com a ação ordinária. Bom, se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Você não tem nem noção de como você me ajuda com essas duas simples atitudes, e você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Todos os dias eu tô postando muito conteúdo de qualidade, interagindo com vocês por lá, então começa a me seguir. E aqui na tela agora eu vou estar colocando uma sugestão de vídeo muito interessante sobre ações para você assistir na sequência. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, e eu vejo você num próximo vídeo.